A paz do Senhor Jesus Cristo, 16 de março de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Portanto, desejo que te vá tudo bem. Amados pastores, nobres líderes, obreiros e igreja do Senhor. Nesta semana estamos meditando no tema O Filho e o Espírito. A obra da redenção nunca foi resultado de uma ação isolada, mas de perfeita cooperação da Trindade. A obra da redenção nunca foi resultado de uma ação isolada, mas uma perfeita cooperação da Trindade. Desde o início da manifestação de Cristo na Terra, vemos a atuação direta do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas apresenta de maneira clara que a concepção de Jesus não ocorreu por meios naturais, mas foi um ato sobrenatural de Deus para introduzir no mundo o Salvador perfeito. Quando Deus inicia um plano eterno, ele não depende da capacidade humana, mas do poder do seu Espírito. Nós temos como texto de apoio, sempre gosto de deixar texto de apoio para a leitura diária, que encontra-se, o texto que nós estamos meditando é Lucas 1, versículo 35, declara: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Neste versículo encontramos uma revelação profunda: o nascimento de Jesus não foi apenas um milagre biológico, mas uma manifestação direta da intervenção do Espírito no plano da redenção. Se a própria entrada do Salvador no mundo aconteceu pela ação direta do Espírito Santo, como poderíamos viver a vida cristã sem depender desse mesmo Espírito? Ao analisarmos Lucas 1,35 dentro da hermenêutica bíblica, percebemos que Lucas escreve com grande cuidado histórico e teológico. O verbo descerá sobre ti aponta para uma ação divina, soberana. A expressão virtude do Altíssimo te cobrirá, a virtude do Altíssimo te cobrirá, com a sua sombra, no grego remete à ideia da presença de Deus que envolvia o tabernáculo no Antigo Testamento. No Êxodo 40, versículo 35, assim o anjo está declarando que Maria seria envolvida pela presença criadora de Deus. Exegeticamente, isso demonstra que a concepção de Jesus foi uma intervenção criadora do Espírito Santo, semelhante ao agir de Deus na criação em Gênesis, quando o Espírito pairava sobre a face das águas, no capítulo 1, versículo 2 de Gênesis. A hermenêutica do texto mostra que Deus estava inaugurando uma nova etapa da história da salvação. Não era apenas o nascimento de uma criança, mas a encarnação do Filho de Deus. O Espírito Santo, portanto, não é apenas um agente secundário, ele é o agente divino que torna possível a encarnação do Verbo. A exegese revela ainda que a expressão será chamado Filho de Deus, confirma a natureza divina de Jesus Cristo. Jesus não se tornou Filho de Deus, ele nasceu como tal. Vejamos que
revelando então, revelando a união entre a natureza divina e a natureza redentora. Nosso texto de apoio, digo, em Mateus capítulo 1, versículo 20, diz: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Este texto confirma a mesma verdade apresentada em Lucas. A exegese apresenta, melhor dizendo, está gerado nesse texto, confirma a mesma verdade que está em Lucas. A exegese mostra que o evangelista Mateus reforça a origem da concepção, não é da concepção. Reforça que a origem da concepção não é humana, mas espiritual. E isso protege a doutrina natural da fé cristã. Peço aos irmãos que vai nos ajudando, a gente faz o texto, escreve e depois grava aqui aos irmãos, mas tem momento que as vistas ficam um pouco meio cansada, mas eu gostaria que você fosse ouvindo. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Nos ajude, compartilhe esta mensagem, se inscreva no nosso canal, Pastor Valdir dos Anjos. Deixa seu like, Deus te abençoe. Seja um canal de bênção na vida de alguém, mandando esta palavra para alguém. Portanto, Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, mas sua origem terrena não veio da vontade humana, e sim da intervenção do Espírito Santo. Nobres líderes, essa verdade tem implicações profundas para nós hoje. Como assim? A concepção de Jesus foi sobrenatural, porque a missão de Jesus também era sobrenatural. Deus iniciou a obra da redenção pelo Espírito e continua realizando a sua obra pelo mesmo Espírito. E isso nos ensina algo essencial para a igreja contemporânea. Não existe ministério frutífero sem a ação do Espírito Santo. Pastores podem ter preparo, líderes podem ter estratégia, a igreja pode ter estruturas, mas sem o Espírito Santo não há vida espiritual verdadeira. A igreja pentecostal sempre afirmou que o mesmo Espírito que gerou Cristo no ventre de Maria é o Espírito que gera vida espiritual no coração dos crentes. Na sociedade atual marcada por confusão moral, secundarismo e frieza espiritual, a igreja precisa voltar à dependência do Espírito Santo. Ele é quem gera vida, transforma corações, capacita servos para cumprir o chamado de Deus. Vejamos esse tema da semana na visão da carta do apóstolo Judas. Quando olhamos para a carta de Judas, encontramos um alerta extremamente atual. Judas chama a igreja a permanecer firme na fé e a edificar-se no Espírito. No versículo 20 diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A aplicação aqui é clara. Assim como o Espírito foi essencial para a concepção de Cristo, também ele é essencial na preparação da igreja. Judas mostra que em tempos de apostasia e confusão doutrinária, a igreja deve permanecer fortalecida no Espírito Santo. Amados líderes, pastores e mestres, obreiros, precisam compreender que a vida espiritual da igreja não se sustenta apenas por programas ou métodos, mas pela ação contínua do Espírito Santo. Para cada cristão hoje, essa verdade também é um chamado. Se o Filho de Deus viveu em total dependência do Espírito Santo, quanto mais nós precisamos dessa mesma dependência. O Espírito Santo continua operando hoje. Ele convence do pecado, chama para o ministério e fortalece os crentes em meio às lutas. Uma igreja que ignora o Espírito torna-se fria e intelectual,
fria e institucional, mas uma igreja que depende do Espírito torna-se viva, missionária e cheia da presença de Deus. O mesmo Espírito que operou no início da história da redenção é o Espírito que deseja operar hoje na igreja e através da igreja. Já estamos concluindo, portanto, ao meditarmos neste primeiro dia da semana, nesta segunda-feira, no tema o Espírito, o Filho e o Espírito, compreendemos que a concepção de Jesus foi um ato sobrenatural do Espírito Santo, revelando que toda a obra da salvação nasce da ação divina, não do esforço humano. Desde o anúncio do nascimento até a missão redentora de Cristo, o Espírito Santo esteve presente, mostrando que a obra de Deus sempre é espiritual antes de ser visível. Vejamos, se o Espírito Santo foi essencial no início da missão de Cristo, não deveria ele também ocupar lugar central em nossa vida, ministério e igreja hoje? Que pastores, obreiros, líderes e toda a igreja compreendam nesta semana que a dependência do Espírito Santo não é uma opção, mas uma necessidade de cumprir o propósito de Deus nesta geração, e que cada um de nós permita que o mesmo Espírito que gerou o Salvador continue gerando vida, santidade e poder em nossa caminhada cristã. Amém.